Então tá. Antes de mais nada, eu vou falar sobre os alopáticos. Eu não sou da área da saúde, eu sei que deve ter algumas pessoas aqui que pode ser que sejam, eu não conheço todo mundo que está na sala, mas me baseei nessa apresentação, me baseei na minha experiência com os alopáticos e a substituição dos óleos essenciais, pelos óleos essenciais, né? Então, assim, eu falo por conta da minha experiência em 40 anos usando os alopáticos. Meu pai é médico, como a Monique falou, minha irmã é enfermeira, então a minha vida inteira eu fui alopática. Graças a Deus eu já me livrei disso. Mas é muito sério isso. Então eu vou falar assim uma questão bem generalizada, não vou entrar no mérito de algumas questões, eu vou falar exatamente o que eu pesquisei e o que eu conversei com meu pai, com a minha irmã mesmo, em relação aos remédios no geral. E eu me baseei, todos os óleos que eu me baseei para substituir os alopáticos foi no Guia dos Óleos Essenciais, que é do Boyd Truman, que é um americano da nossa equipe. Ele tem mais de 25 anos de experiência na doTERRA, em óleos essenciais. Ele está desde o início na doTERRA, né? A doTERRA tem 11 anos, ele está desde que iniciou, ele foi convidado para participar da empresa. Então, isso é muito importante eu falar, porque eu quero, inclusive, quem for da saúde, tiver alguma coisa a acrescentar ou alguma coisa para dizer que esteja em desacordo do que eu estou falando, pode falar, porque... Né, humildade em primeiro lugar, porque eu não sou a sabichona não, tá, gente? É só a experiência mesmo e o que eu pesquisei. Então, vamos lá. Eu vou para o próximo slide, que é o primeiro, que eu vou falar dos antibióticos e antibacterianos. Eu fiz os slides dessa forma, eu coloquei remédios alopáticos e o que substitui, o que óleos substituem esses alopáticos, né? No caso, a amoxicilina, muito conhecida, a azitromicina também, o bezetacil, quem, né, de criança que teve contato com a alopatia, não tomou a bezetacil quando estava gripada, né, quando era criança, principalmente. Era muito comum acontecer isso. Então, a amoxicilina, a azitromicina e bezetacil são antibióticos, né, que é muito usado quando está com gripe, muito forte, ou para outros fins também, são antibacterianos. O que é bom usar para isso, eu coloquei alguns exemplos, tá, gente? Tem outros mais também, que não dá para, se for colocar tudo aqui, todos os óleos que a doTERRA tem para substituir os antibióticos, ficaria uns 10 slides aí. Então, os principais, cássia, cravo, o OnGuard, que é um blend, para quem ainda não é da doTERRA, é um blend protetor, que é cravo, canela, eucalipto, alecrim e laranja, a pimenta do reino, capim-limão, a melaleuca, o manjericão e o cardamomo. São 8 exemplos de substituição. Ou seja, já por aí vocês conseguem perceber o quanto a gente tem de coisas boas, naturais, para substituir uma coisa ruim. Um outro parênteses que eu quero dar aqui é que a gente deixa bem claro uma coisa. Eu gosto de deixar bem claro. Nunca a gente diz, nós consultores da doTERRA, nunca dizemos que é para a pessoa parar de tomar algum remédio se ela estiver fazendo um tratamento sério, algum tratamento com antibiótico mesmo, ou qualquer outro remédio. A gente sempre diz que justamente para não pode parar de tomar e usar os óleos essenciais né, para substituir. Você pode usar paralelamente e isso é uma opção sua, ou do seu médico, se o seu médico acreditar nisso também, se for um médico que acredita na medicina integrativa, que graças a Deus, tem cada vez ficado mais comum, né, essa questão da medicina alopática com os naturais, andando junto, isso é muito legal. Lá nos Estados Unidos já tem acontecido bastante, então eu acredito que é o futuro da medicina, graças a Deus. Então, assim, mais uma vez, nunca abandonar totalmente, sempre consulta o seu médico, tenha sempre um respaldo sobre a doença que você tem no momento para poder substituir esses alopáticos pelos óleos, tá? Então, esse é o dos antibióticos. Eu vou falar dos efeitos colaterais dos alopáticos, né? Então, erupção cutânea, urticária, náusea e diarreia, sensibilidade ao sol, dor de cabeça, tontura, febre, infecção por fungo, problema cardíaco, alteração na cor dos dentes, acontece muito, né? Quem toma antibiótico quando é criança acaba ficando com o dente escuro, alergia e gravidez indesejada. Acreditem se quiser, existe isso.
Antidepressivos. Os antidepressivos também muito conhecidos, né? A gente tem muitos exemplos, aí a gente teve a reunião há 2 semanas de saúde emocional da Thaís, que falou bastante disso, mas aqui eu coloquei alguns exemplos dos mais conhecidos, vamos dizer assim, né? O Lexotan, já tomei, muito, Deus me livre. Rivotril, não precisei tomar, mas conheço muita gente que tomou. O Prozac também é muito conhecido, e eu tomei muito do Stilnox. Stilnox é um remédio que eu usava para dormir. Eu tinha insônia, e esse remédio, para você ter uma ideia, vocês podem ver que o tamanho dele, vocês veem pelo comprimido, ele é bem pequeno. Eu tomava 1/3 disso. E quando eu tomava 1/3 disso, eu capotava de uma tal forma que, assim, eu falava, gente, eu não conseguia acreditar que um tamanho tão pequeno de remédio pudesse me dopar daquela forma. Então, assim, é assustador, realmente. Agora eu consigo enxergar isso, entendeu? Na época eu simplesmente tomava, né? Então, alguns exemplos de óleos essenciais para substituir esses remédios. Frankincense, que é o olíbano, que é o rei dos óleos, né? O óleo mais poderoso, principalmente para a questão emocional. A laranja-lima, o bergamota, o Elevation, que é um mix de óleos essenciais, né? Um blend da alegria, conhecido como blend da alegria. E a camomila romana, também muito, muito boa para isso. Alguns deles, tá, gente? Então, o que eu falei, a gente coloca os principais, e como eu me baseei no livro do Boyd, ele colocou esses daí como principais. Me ajudam bastante também. Eu não, sim, faz muito tempo que eu não tenho, acho que desde que eu comecei a usar os óleos mesmo, eu não tenho mais insônia, eu durmo muito bem. É assim, impressionante como os óleos ajudam. Efeitos colaterais do antidepressivo: boca seca, retenção urinária, queda de pressão, constipação intestinal, visão turva, taquicardia, tontura e tremores, sudorese, que é, né, ficar suado em demasia, e ganho de peso. Antiespasmódicos são os para a parte digestiva, né? Quando você tem uma cólica por algum problema de gastrite, assim, da parte de estômago, ou gases, né? O Luftal é muito conhecido, a simeticona. O Luftal é o nome comercial, né? A simeticona é a substância. O Buscopan, o ibuprofeno, né? Buscofen, que é o remédio para cólica menstrual para mulher, né? E a indústria farmacêutica é engraçada, que ela aproveita disso, porque na verdade, Buscofen, a salvação para a mulher é ter um remédio para cólica menstrual. Eles têm, inclusive, vários. O Buscopan tem uma linha de para dores fracas, médias ou muito fortes, sabe? Umas coisas, enfim. Também não vou ficar entrando nesse mérito da questão, senão a gente vai ficar falando até meia-noite aqui. Óleos para substituírem esses alopáticos. Os Engest, blend digestivo maravilhoso, que eu não vivo sem, eu tomo ele sublingual, adoro tomar ele sublingual, eu me acostumei praticamente assim, todo dia, depois do almoço, é uma gotinha embaixo da língua, e é ótimo para digestão. Quem ainda não tem o costume de usar da forma interna, pode passar na barriga também. O gengibre, a manjerona, o manjericão, o limão Tahiti. O limão Tahiti é um limão daqui do Brasil, né? E o Aroma Touch, que é um blend de massagem, também muito legal, que ajuda bastante nessa parte digestiva. Efeitos colaterais: boca seca, visão turva, aumento de batimentos do coração, taquicardia, tontura e retenção. Vocês devem estar percebendo que os efeitos colaterais são basicamente os mesmos em todos os alopáticos, né? Ou seja, tem alguma substância que, num geral, em todos os remédios, independente de qual é a função dele, que dá esses efeitos colaterais. Então, isso é muito assustador, né, gente? Porque você pensa, por que eu vou ter boca seca? Por que eu vou ter taquicardia, tontura, retenção urinária, sabe? Então, é esse cuidado que a gente precisa tomar quando for utilizar os remédios alopáticos. Os antihistamínicos ou antialérgicos, né? Também muito conhecidos, Claritin, que é a loratadina, o Allegra, o Polaramine, é muito usado em criança, a Polaramine. Olha a linha que eles têm, né? A linha grande que eles têm. Eles têm gota, tem xarope, tem pomada, eles têm de tudo quanto é jeito.
E o Polaramine é um que dá sono. Eu lembro muito quando era criança que quando eu tomava, eu capotava. A minha mãe usava na verdade, para deixar a gente dormir, eu e meus irmãos. Então é bem complicado. O antialérgico é bem complicado. É uma coisa muito usada por nós brasileiros por várias questões. A gente tem visto, né, o tempo como é que tá. Um dia, uma semana tá 35 graus, na semana seguinte está 13, e a poluição, tudo. Então, tudo a gente tem alergia. Então, o que eu tomo para alergia? Vou tomar uma loratadina, vou tomar uma polaramine. A criança, principalmente criança que passa muito por isso, né? Principalmente as que vão para a escola, é bem complicado. Então, a lavanda, melaleuca, coentro, que é a folha do coentro, o cilantro, né? Porque a gente tem também nos Estados Unidos, ainda não veio para o Brasil, coriander, que é a semente do coentro. O cilantro é a folha. E o Purify é um blend de limpeza também muito bom. E eu coloquei aqui do lado os três juntos, lavanda, limão e hortelã, que eu considero esses três o trio poderoso. Eu chamo de o trio poderoso porque eles juntos formam um antialérgico muito poderoso mesmo para qualquer tipo de alergia, seja ela de pele ou respiratória. Se você usar interno, tópico e aromático, vai potencializar muito mais o efeito do antialérgico natural. Eu tomo, por exemplo, 3 gotas na cápsula, aquela cápsula que a Monique falou no início, essa cápsula aqui, pinga 3 gotinhas de cada. Pode usar aromaticamente pingando na mão e topicamente, se for uma questão de pele, pode passar misturado no óleo de coco ou puro mesmo, dependendo da sensibilidade da pele, no local que está com alergia. Aconteceu com a minha avó, inclusive, há um tempo atrás. Minha avó já tem 91 anos, ela teve uma alergia de se coçar, uma urticária. Ela usou dessas 3 formas e depois de algumas horas ela já estava bem. Então, é bem legal isso daí. Os efeitos colaterais, sonolência dependendo da classe, como eu falei, o Polaramine é um que dá muito sono, e basicamente a mesma coisa, boca seca, aqui no caso é perda de apetite, a retenção urinária, queda de pressão e tontura, constipação intestinal, diminuição dos neurotransmissores no sistema nervoso central, diminuição do rendimento cognitivo, que é o raciocínio, né, a memória, e neuropsicomotor. Isso é muito sério, né? É bem preocupante. Então, se você toma assim a longo prazo, isso daí você acaba ficando muito mal, né? É muito ruim isso. Aí eu coloquei aqui para problemas respiratórios, inclusive na minha página no Instagram eu tenho um post desse, do Breeze e do Vick Vaporub. Muitas mães, principalmente mães, né, mães de crianças pequenas, acham o Vick Vaporub a coisa mais maravilhosa do mundo. E não é bem assim, né? É o maior veneno do mundo, porque tem vários solventes de tinta, de verniz na composição do Vick, tanto de qualquer Vick, da latinha ou esse daí do nariz. Ou seja, é um veneno passar isso numa criança, né? Me dá até aflição quando uma mãe fala, eu usei Vick Vaporub no meu filho, ele melhorou. Eu falo, gente, melhorou, né? Momentaneamente, sei lá o que vai acontecer com ele daqui a um tempo, né? Daí começa desenvolver outras alergias lá de outras coisas, não sabe por quê, e no final é por causa disso. Então, o que usar? Breeze, blend respiratório. O blend é uma mistura de vários óleos para fins respiratórios. Esse daí é só para ser usado tópico e aromático. E eu tenho uma receitinha que eu faço sempre, que aqui em São Paulo, quando o tempo tá desse jeito aí, esquenta, esfria, fica seco e tal, eu uso esse bulizinho que aí chama Lota. É um bule que você faz uma lavagem nasal. Você faz um soro, ou pode usar soro fisiológico, ou então você faz uma água com um pouquinho de sal, a só morna, né? Você tem que deixar ele morno e pingar uma gotinha de cada desses daí que eu coloquei na foto. Limão siciliano, Breeze, alecrim e eucalipto. Tem que ser uma gota de cada. Quem ainda está no início, tem que ficar meio apreensivo, pode usar menos. E daí faz a lavagem. Isso daí é como tirar com a mão. Quem não tem esse lota, esse bolinho, pode fazer na forma de inalação, fervendo a água, né, numa panela, numa caneca, e daí depois você desliga, você pinga esses óleos e tampa a cabeça com uma toalha e inala profundamente, tomando cuidado sempre com vapor muito quente, né? E também é muito bom fazer isso à noite antes de dormir,
não sair no vento, não tomar friagem, melhora bastante a questão respiratória também. Antifúngicos. Os antifúngicos, esses daí são principalmente para micose, né? São cremes, aqueles esmaltinhos, são muito conhecidos para micose, né? Muita gente fala, porque eu tenho ouvido muito isso de clientes meus e da nossa equipe aqui que está aqui, do pessoal que está aqui, que fala, nossa, eu uso para micose, toda vez eu uso um remédio, tal, melhora na hora e depois volta. Daí, depois que eu comecei a usar o melaleuca, nossa, pá, secou de vez, nada mais aconteceu, nunca mais voltou. Então é isso, né, gente? O alopático, ele vai muito no sintoma, né? Ele não vai na causa. Enquanto que os óleos, os naturais, ele vai tratar a causa. Por que você está com aquela micose? Tem alguma coisa lá que aí a melaleuca vai lá e mata o bicho da micose, o fungo da micose. O cardamomo a mesma coisa, o orégano a mesma coisa, o cravo a mesma coisa e o Purify de novo, que é o blend de limpeza. Os efeitos colaterais do antifúngico. Esses são mais light porque os antifúngicos normalmente são tópicos, né? Então é mais difícil de dar algum efeito colateral mais forte, entre aspas. Então é a náusea, dor abdominal, vômitos e diarreia, dependendo de quanto tempo você usa, etc. Os anti-inflamatórios e analgésicos, esse eu usei muito na minha vida também. Eu coloquei os 3 principais que eu usei mais na minha vida, que foi Advil, que é a mesma, ibuprofeno, a mesma substância do Buscofen. Ele também é considerado um anti-inflamatório, um analgésico, né? O Dorflex, o Tandrilax é um veneno, esse daí foi o que acabou com o meu estômago. Quando eu fiz endoscopia na época, a minha médica perguntou se eu tinha comido um gato, porque meu estômago estava literalmente arranhado, parecia arranhado de gato. Era assim, terrível, porque eu tomava, olha que coisa incrível, eu tomava o anti-inflamatório porque eu tinha sinusite, eu achava que tomando o Tandrilax ia melhorar minha sinusite, só que daí acabava com o meu estômago e o refluxo do meu estômago acabava pressionando os sinos da minha face e fazendo com que eu ficasse com sinusite de novo. Ou seja, a pessoa acha que sinusite é só por questões respiratórias? Não, tem muito a ver com a parte digestiva. Então, por isso que até eu não coloquei aqui, mas o que eu tenho usado bastante para sinusite é o Zengest, que é o blend digestivo, que ele é ótimo para muco também, né? Para a parte de sinusite e rinite também. Ele não está aqui, mas o Peppermint é um dos óleos que tem no Zengest que ajuda bastante. Então, de novo, olíbano, cravo, copaíba é muito poderoso, o copaíba é um anti-inflamatório muito poderoso, manjerona, manjericão, cipreste, o Deep Blue, que é um blend para dores musculares, o Aroma Touch, que é o blend de massagem, o hortelã-pimenta, o Wintergreen, que é o Gaultéria, e a lavanda. Maravilhoso. Ainda faltou coisa aí, tá, gente? Tem o capim-limão também, é muito bom. Se a gente fizer, assim, sinergias, ajuda bastante também na questão quando, assim, torções em dores musculares por algum fim, assim, dor nas costas, na lombar. Eu virei o pé também, usei muito esses óleos. Então, é questão de saber qual sinergia fazer. Isso daí, com o tempo, você vai adquirindo, você vai perguntando para o seu consultor também, que ele pode te ajudar com as experiências que a gente já tem, a gente pode passar uma receitinha para vocês. Efeitos colaterais do anti-inflamatório, gastrite, que é o que eu tive, úlcera gástrica, esofagite, insuficiência renal, sangramento digestivo, eu estava quase nisso, porque o meu estômago estava arranhado, aumento da pressão arterial, doença hepática e cardiopatias. Antioxidantes, esses daqui, gente, eu não considero eles alopáticos, mas eu quis colocar na apresentação porque é mais por um alerta, porque isso daí é meio que, esses antioxidantes são meio da moda, sabe assim? Que tem na televisão, tome o Centrum, é de A, zinco e blá blá blá, porque, né, você fica forte, você fica disposto, você vai, né, trabalhar feliz e contente, volta para casa e brinca com seus filhos. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você está com uma deficiência de alguma vitamina, por exemplo, aqui o Centrum fala de A a zinco, você está vamos supor, com a vitamina A baixa. Só que você está com a zinco ok. Aí você vai tomar o Centrum, você vai ficar com a ok e o zinco vai ficar em excesso. Ou seja, já saiu do equilíbrio.
Então, isso daí é muito pegadinha, tem que tomar muito cuidado. Quando tiver falta de alguma vitamina, vocês têm que ir ao médico e saber especificamente qual vitamina que é e tomar aquela vitamina. É muito difícil o médico receitar alguma fórmula desses suplementos que tem em farmácias que vende assim, indiscriminadamente. Uma coisa interessante é que os óleos essenciais, eles não têm vitaminas e não têm sais minerais. Eles têm outras propriedades, mas não exatamente a vitamina e os sais minerais. Por exemplo, o laranja-lima, os cítricos, no geral, eles são retirados da casca. A casca não tem a vitamina e o sal mineral, o que tem é o fruto. Então, eles são antioxidantes por outros motivos, não por causa das vitaminas, tá? Então, aqui eu coloquei o zimbro, que é o juniper berry, o laranja-lima e o cravo. São 3 antioxidantes bem poderosos também. Então, não existe efeito colateral, na verdade, do antioxidante. Como eu escrevi aqui, eles são conhecidos por prevenir doenças, por isso não podemos falar que eles possam causar efeitos colaterais. A questão é o uso indiscriminado que, consequentemente, pode levar à sobrecarga de algumas vitaminas e minerais. Então, é mais para esse alerta aí, para não ficar achando que estou tomando um monte de vitamina, está me ajudando, mas às vezes não, você não está precisando de zinco e você está tomando sem necessidade nenhuma, né? Os antivirais, tanto para herpes ou qualquer coisa assim, ou para uma gripe, o Tamiflu é muito conhecido para gripes fortes, H1N1, né? Muito usado para isso. Os Ovirax eu coloquei para herpes labial, principalmente. Nossa, aqui foi uma falha muito grande que devia estar o melaleuca, que eu uso direto o melaleuca. As poucas vezes que eu comecei a querer ter herpes, eu uso o melaleuca uma gotinha pura em cima de onde está começando a nascer, em algumas horas seca e não volta mais. Ele é muito poderoso mesmo para isso. O melaleuca não está aqui porque eu, sei lá, comi bola. Mas ele, o orégano, o cravo, a cássia e o arbovitae são ótimos para isso também. Sendo que orégano, cravo e cássia, se for para passar na herpes, aí tem que misturar com óleo vegetal, óleo de coco fracionado ou algum óleo vegetal, porque eles são óleos quentes e eles podem queimar mais, é pior, acaba piorando a situação, tá? Então, esses têm que ser diluídos. Os efeitos colaterais dos antivirais, náusea, vômito, diarreia, cefaleia, sonolência, vocês viram que tá tudo meio repetitivo, né? Falta de concentração, problema de pele, disfunção hepática, reações alérgicas e alterações hematológicas. Bem também complicado. Aqui eu incluí os problemas hormonais, porque eu tive muito problema hormonal. A minha vida inteira, eu coloquei alguns anticoncepcionais que eu já usei na minha vida adulta, né? Esses 3 eu já usei. Os anticoncepcionais têm lógico, tem algum fim, tanto para regular hormônio, porque tá com ovário policístico, etc, etc, mas até que ponto que ele faz bem para o seu corpo, né? É uma bomba, isso é uma bomba hormonal no seu corpo. Eu tomei anticoncepcional 25 anos da minha vida, a minha vida inteira praticamente, e me fez muito mal, porque por vários motivos, pode dar trombose, um monte de coisa, e assim, não é muito ruim. E daí, quando eu resolvi usar os óleos essenciais para grau terapêutico também, eu resolvi que não ia mais tomar anticoncepcional e usei os óleos essenciais na cápsula de novo. Uso muito sálvia, alecrim, olíbano, o copaíba não tá aí. E a copaíba, eu uso 10 dias antes de menstruar, eu tomo uma cápsula uma vez por dia, né, à noite, 10 dias antes de menstruar. Isso ajuda a melhorar a TPM, as irritações no geral, as dores, né, dor de cabeça, enxaqueca, etc. Então, são esses basicamente, gerânios. Os florais, em geral, são muito bons para a parte hormonal, tanto masculina como feminina. Não é só para o feminino também, não. Então, gerânio, sálvia, lavanda, ylang-ylang, o alecrim, o olíbano e o copaíba, que também faltou aqui, são ótimos para isso também. Efeitos colaterais do anticoncepcional, uma coisa que eu tinha muito, dor de cabeça e náusea, alteração do fluxo menstrual era totalmente desregulada, aumento de peso, no meu caso eu dei uma emagrecida por causa do anticoncepcional, surgimento de espinha, alteração de humor, diminuição da libido e aumento de risco de trombose e embolia. E eu tenho tendência para acontecer isso, porque eu tenho algumas varizes, algumas veias mais que tendem a levar trombose, que é muito sério, né?
E as considerações finais, gente. Então, assim, o que eu falo muito, o que eu gosto de falar bastante, que nós, consultores da doTERRA, por isso que a gente está aqui fazendo essa apresentação hoje. Porque o óleo essencial, ele não tem bula, não é um medicamento, não é um remédio alopático que você vai comprar, principalmente em lojas ou sites, Amazon, Mercado Livre, etc., e vai vir explicando como que você usa. Não vem. Então, por que a gente está aqui? Justamente para tirar essas dúvidas, porque a gente estudou, nós temos as pessoas que estão na nossa equipe que sabem bastante, então a gente vai aprendendo com eles e vai passando para vocês, tanto para clientes como para novos consultores. Então, isso é muito importante ter um consultor, entendeu? Por isso que a gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla de não comprar qualquer outra marca. Lógico, a gente não vai falar de marcas, o que é melhor, existem marcas boas também, no Brasil, no mundo, mas a gente tem essa preocupação de levar o que é melhor para o cliente, né, ou mesmo para o consultor. Essa é uma das formas de uso dos óleos essenciais, o terapêutico, né, para substituir os alopáticos, mas existem muitas outras. Eu digo que os óleos da doTERRA, a gente é um leque de 360 graus aberto, porque você usa para limpar a casa, para o rosto, para você passar, né, para cosmético, você pode usar para várias coisas. Então, você pensa no custo-benefício, se você for analisar, acaba saindo muito mais barato, e é natural, e etc. E, como eu já falei, o óleo essencial não tem bula, e o óleo essencial também tem efeito colateral, só que é do bem, porque você toma para uma coisa e melhora para outra. Vocês viram os vários slides, quantos óleos que se repetiram. Então, assim, às vezes você usa para um anti-inflamatório e acaba sendo antioxidante também. Então, só tem coisa boa. É muito gratificante usar óleos de qualidade, porque você sente a diferença realmente. É isso, gente. Então, aqui estão minhas páginas. No Instagram, Dádiva da Terra Óleos do Bem. No Facebook. E-mail também, quem tiver dúvida, pode me chamar. Pode falar com o seu consultor ou para quem te convidou para essa reunião. E estou aqui para também dar dúvidas agora. Muito obrigada. Obrigada, Flá, demais. Assim, eu não tenho conhecimento dos remédios, dos alopáticos, porque você já sabe, né? A gente cresceu e a Michelle, assim, mais natural, com a avó, com a mãe, aí com mel com limão. Mas é interessante saber, e a gente aí nessa jornada com a doTERRA, a gente presencia várias pessoas que têm os efeitos, vivem os efeitos colaterais dos alopáticos. Não que a gente está falando para ninguém não tomar o remédio, Isso. mas porque não tentaram o natural. Quando a gente está falando ali do antidepressivo, conversa, lógico, você está tomando os seus remédios, conversa com o seu médico e vê o que ele fala dos naturais, dos óleos essenciais. Tem muitos médicos que já são abertos para o novo, para o conhecimento. Graças a Deus, né? Amém. Aqui nos Estados Unidos já tem muito tempo, mas aí no Brasil também já tem vários, a gente tem com a gente, na nossa equipe, então tá crescendo, porque a gente conhece os efeitos colaterais dos Exatamente. É o que eu estava falando. Eu não falei isso, mas eu agora mudei a minha concepção de remédio, né? Falam muito que a medicina alternativa, óleo essencial é medicina alternativa. Para mim, não. Para mim, é a medicina que eu uso normalmente e a alternativa é o alopático, em último caso, que eu vou usar, que se eu precisar, eu vou usar. Que graças a Deus ainda não precisei. Então, é isso, esse é o recado. É isso que é legal. Vou fechar aqui tirar Nossa, aqui a tela. Demais, demais, Flávia. Alguém tem alguma dúvida que quer perguntar para a Flávia? Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu vou dar uma dica aqui do que eu usei. Alguém está falando aqui no chat, aí a gente lê, mas eu também tenho sinusite, também foi porque eu entrei na doTERRA quando eu também foi aqui e eu estava vendo solução natural para minha sinusite, já diminuiu muito, a minha frequência de sinusite, nossa, reduziu demais, a gente faz muita prevenção, e isso daqui eu uso, é uma ferramenta que você pode comprar, como aquele Vic que a Flávia mostrou, é o mesmo tipo de embalagem, só que você vai colocar aqui nesse algodãozinho que vem dentro, você vai colocar o blend respiratório, você vai colocar o peppermint, o hortelã-pimenta, o manjericão,
um desses óleos, aí você vai lá e coloca aqui dentro. Isso aqui vai durar um tempão, gente, para você. Muito tempo. Então, esse daqui você pode usar ali, carregando com você. Com certeza. Vamos ver, tem umas pessoas aqui no chat. O abuso do remédio é grande? A Lisiane está falando, né, que só falta um óleo contraceptivo. Então, Lisiane, a questão é assim: o anticoncepcional eu usava por questões, não só por questões de prevenir gravidez. A prevenção de gravidez tem outras formas, né, gente? A gente sabe muito bem. Existe camisinha, existe outras coisas para prevenir gravidez. Agora, é muito melhor do que usar o anticoncepcional. Hoje em dia eu tenho consciência disso, porque ninguém merece usar esse tanto de anticoncepcional que eu usei na minha vida toda. Eu penso que eu me arrependo muito de ter usado tudo isso de anticoncepcional. Me fez muito mal emocionalmente, fisicamente, de várias formas. Então, eu fico muito feliz de ter me livrado disso. É isso aí, é isso aí. Vamos prevenir. Alguém quer dar um depoimento, gente? A Jana tá aí? Eu queria que a Jana falasse. A Jana tá na sala? Jana tá aí, Jana? Dá para falar? Eu conheci a Jana ontem. Tô aqui. Aí, ó, eu falei que você ia falar hoje, né, Jana? Eu conheci a Jana ontem, que ela é prima da Michelle e da Monique, e ela tem uma história muito legal relacionada aos alopáticos, e eu acho interessante ela compartilhar com a gente. Estão me ouvindo bem? Não te ouvi direito, Flavinha, mas sim, Não. você me avisou que eu ia falar. Agora eu tô te ouvindo melhor. Tá. A gente está te ouvindo também. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, gente, eu passei por um problema de saúde. Quem me A conhece conexão tá bem ruim, ruim o Jana. som, né? A conexão tá ruim para vocês? Porque para mim tá ruim. Tá ruim. Pra mim tá ruim também. Vocês estão me escutando falando nisso? Agora sim. Eu tava tentando falar. Eu acho que o microfone da Jana deve estar com mau sinal. Eu acho que internet. Bom, mas eu acho que de repente, enquanto a gente tenta conectar bem com a Jana, eu queria chamar a Simone, que ela tem uma história bem bonita também para compartilhar. Jana, você tá aí? Bom, acho que ela deve ter tentado entrar de novo. Deixa eu ver se Simone, você consegue compartilhar com nós? a Simone está querendo falar, né, Mia? É isso que você tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo, porque meu áudio também estava ruim. Vocês estão me escutando? Sim. Oi, estão me ouvindo de novo? Sim, agora todo mundo. Caiu. Vou começar novamente, então. Com a minha internet, ela é uma beleza. Adora me envergonhar. Então, eu sofro de cefaleia em salvas, como eu falei, não sei se todo mundo ouviu, é uma doença muito triste, é conhecida como dor suicida. Eu passei por 3 procedimentos cirúrgicos e me vi num momento da minha vida em que eu estava tomando 27 comprimidos por dia, fora toda a medicação que eu tomava no hospital. Eu tomava 40 miligramas de morfina e tomava Dormonide. Não sei se todo mundo conhece o Dormonide, mas é aquele remedinho que a gente toma quando vai fazer endoscopia, que deixa a gente completamente atordoado. Eu tomava isso todos os dias. Até que os olhos chegaram na minha vida. Eu tive a oportunidade de tentar um tratamento alternativo e eu confesso que iniciei isso muito cética. A minha frase era: eu não tenho nada a perder. Acho que tudo que eu tinha para perder eu já perdi, inclusive eu tinha perdido a minha visão, eu não enxergava do olho esquerdo mais, e os médicos diziam que eu não voltaria a enxergar, e então os olhos, a natureza em sua forma mais incrível chegou na minha vida, e o que eu tenho para dizer para vocês hoje, bem resumidamente, porque a minha história é bem longa, é que hoje eu voltei a enxergar. Eu não tomo nenhum comprimido mais, não tomo nenhum venenol, que eu chamo de venenol, não tomo mais nenhum comprimido, não tomo mais nada, não vou mais ao hospital.
foi colocado um aparelho na minha cabeça, um eletrodo, um neuroestimulador, e esse eletrodo ele está desligado porque eu não tenho mais crises, eu não tenho mais dores, graças à natureza, graças a todos esses benefícios que a natureza pode nos trazer. Então, assim, basta a gente dar o primeiro passo, basta a gente confiar, porque, assim, a situação em que eu estava, se eu tivesse continuado do jeito que eu estava, a Jana não estaria falando com vocês aqui hoje, porque os médicos viviam chamando a minha família e falando, a qualquer momento ela pode morrer, ela vai morrer, a pressão dela está muito ruim, o rim dela já não aguenta mais, o fígado dela vai chegar um momento que vai começar a dar problemas. Então, assim, toda a minha família, a Michelle, a Monique, elas sabem, a Danila também está aí no grupo, ela sabe também, todo mundo que de alguma forma participou disso tudo, sabia que a minha situação era bem complicada. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês, que é só a gente dar o primeiro passo, é só, em vez de olhar primeiro a caixinha da farmácia, a gente procurar olhar o que a natureza tem para oferecer para a gente. Porque eu sou a prova viva de que sim, dá resultado, melhora, ajuda, e é por isso que eu tô aqui hoje. Então é isso, gente. Não quero me estender muito, porque a história é muito longa, mas é isso aí. É um prazer falar da minha história para vocês um pouquinho. Não, é incrível, gente, porque ontem ela contou, assim, estendidamente, quando a gente se encontrou, né, Jana? E eu fiquei Isso. impressionada realmente. Eu falei, nossa, tudo que eu passei com alopático não é nem um oitavo do que ela passou. Então, assim, é bem forte o negócio. Mas muito obrigada, Jana. Obrigada a vocês. Agora, a Simone. Oi, linda. Agora, Oi, Simone. Simone. Tá me escutando? Vocês estão me Estamos. escutando? Então, a minha história é mais ou menos a mesma coisa que a Janaína, viu? Praticamente, mas assim, não no grau que eu acho que o grau dela foi bem mais grave. Mas eu tive um problema há 6 anos atrás com um acidente que eu fraturei uma vértebra. Aí de lá para cá aconteceram várias coisas na minha vida. Eu comecei a tomar muitos remédios para dor. Eu mudei. Eu sempre falava que eu era uma pessoa antes do acidente e depois do acidente, porque deixei de fazer muita coisa que fazia. E fora as dores constantes o dia inteiro, né? Só que vinha descobrir depois que tudo isso não era nem só o acidente com a vértebra, eu fiquei com fibromialgia, que depois aconteceu um evento, eu perdi uma irmã faz 2 anos com câncer e ela ficou bastante tempo comigo, cuidando dela, algum tempo aqui em casa, e ela chegou a falecer. E aí minha fibromialgia desencadeou de uma forma absurda, né? De depressão, de eu não conseguir sair da cama. Foi bem trágico. E eu tomando uns remédios fortíssimos, Velija, pregabalina, até pouco tempo atrás eu usava um emplasto que é a base de morfina também, que eu ficava semana após semana com aquele emplasto no corpo para poder aguentar as dores, né? E olha, eu conheci a Michelle até que começou a conversar comigo sobre, na realidade foi a Paty, uma amiga minha, que me apresentou a do Terra, aí me apresentou a Michelle, que a Michelle começou a me falar dos benefícios dos óleos, e eu fui meio que nem a Janaína, assim, vou mais uma tentativa para tentar voltar ao que era, né? Aí eu comecei a tomar, foi em julho, os óleos. Eu fui tirando os remédios que eu tomava há 6 anos, e que fortíssimos, sempre as dores assim cavalares, por dia. Eu comecei a tomar os óleos fazem 3 meses, e olha, eu diminuí 90% dos remédios. Hoje era para mim, tem um que eu tô ainda tomando de manhã, estava tomando um pouquinho de manhã, dia sim, dia não. Já faz 3 dias que eu não estou tomando, eu estou super bem, não voltei a tomar nada. Então, assim, é uma coisa que só você vivenciando para acreditar. Por isso que, assim, esse depoimento da Janaína, nossa, eu acredito muito, muito, muito mesmo. Eu falo que eu sou a fã número 1 dos olhos, eu faço propaganda para todo mundo mesmo. Eu falo assim, eu não sei vender, eu não sou vendedora, mas a propaganda eu falo porque eu sou fã número 1 mesmo. Eu senti na minha pele os resultados.
E olha que eu tomava esses remédios assim e eu vou te dizer uma coisa, a fibromialgia, assim, ela não tem cura. Tem dias que eu levanto, assim, com um pouquinho de dor, um pouquinho de desânimo, é normal. Mas nada que você não vai lá, não toma o seu olhinho, entendeu? E vai... E resolve rapidinho. E te dá, assim, um ânimo que... É um ânimo, uma vontade de você fazer as coisas, de correr atrás, que com os remédios alopáticos, esse efeito é o oposto. Porque quanto mais remédio alopático você toma, ainda mais esses pesados, você fica mais desanimado, você fica mais depressivo, entendeu? É isso. Resumidamente é isso. Eu só tenho a agradecer. Eu estou super feliz. Eu faço propaganda mesmo, eu falo mesmo, porque eu acho sensacional. Conta para nós o que você está usando, Simone. Então, eu comecei com aquele, né, Michele, que a Michele preparou um protocolo para mim no começo, né? E eu vou ser muito, muito, muito sincera. Eu acho que eu já falei até isso para a Michele, que quando eu comecei muito assim, é mais uma tentativa, é mais uma novidade. Então, assim, eu não segui o protocolo direitinho ainda que a Michele fez para mim. Mas quando eu comecei, assim, o pouco que eu comecei a fazer, que eu fui atrás, que eu comecei a ver diferença e fui, sabe, esquecendo de tomar remédio e vendo que, sabe, tudo bem, eu estava bem, e que eu fui tentando parar e conseguir, porque esses remédios eu tentei parar há anos, várias vezes eu tentei parar e eu não conseguia parar, porque eu parava depois de 2 dias, eu estava péssima de dor, péssima, péssima mesmo. Aí, quando eu comecei a dar certo, eu comecei a seguir direitinho os protocolos, né? Então, por exemplo, eu tomo muito agora, o que eu tomo bastante, que eu não deixo de tomar, é o olíbano, o copaíba de manhã na água. Eu ponho 2 gotinhas de cada na água de manhã e à noite. De manhã eu coloco o peppermint também para me dar um ânimo, e à noite eu só troco o peppermint pelo lavanda, que é para mim ter um soninho. O meu difusor funciona toda noite, porque eu tomava também remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, eu não tomo mais nada para dormir. E é isso. Eu peguei agora, essa semana que eu comecei a experimentar o Wintergreen, né? Que eu estou colocando na sola dos pés, né? Misturando um pouquinho com óleo de coco fracionado. Nossa, maravilhoso, gente, maravilhoso. E agora, e vou usando os outros, assim, um dia que eu preciso estar um pouco mais animada, eu coloco, coloco um pouquinho de limão de olhinho de limão na água e assim eu vou indo. Mas olha, eu tô encantada. Eu sempre falo com a Simone, é tão gostoso, gente. E assim, na verdade, não fui eu que fiz o protocolo, eu só fui uma mensageira, né? Eu acho que nós aqui somos mensageiros, né? De passar informação para as Meu anjinho da pessoas. guarda, uma mensageira anjinha. Todos somos. E aí, o que eu fiz, né? Quando eu conversei com a Simone, eu peguei as recomendações do Guia do Boide, e aí ele fala para fazer, né, alguns protocolos para inflamação, né? Ele tem algumas sugestões para inflamações. E aí eu fiz de acordo com os olhos do kit, que ela comprou o kit Brasil no dia, né? Então eu fiz assim, é porque quando a pessoa tem alguma inflamação, eu sempre recomendo assim nessa mesma linha. Então assim, é olíbano, é copaíba, é melaleuca, é deep blue, é peppermint. Deep Blue é Então assim, maravilhoso. maravilhoso aplicar nas costas, sola dos pés. E esses óleos que a Simone toma, né, que é a copaíba e o olíbano e o peppermint de manhã, eles são óleos poderosíssimos para a questão de inflamação. Então, aí, o que ela faz? À noite, ela só substitui o peppermint pela lavanda. E essa combinação é perfeita para várias questões. Mas é mesmo. É muito, muito bom escutar isso, né? E a gente tem muito que fazer ainda, né? Assim, tem muitas pessoas tendo que escutar isso. Eu tinha até comentado com a Michele que eu gosto realmente de falar, porque assim, eu mesmo assim, comecei meio assim, meia incrédula, né? Mas assim, eu fiquei muito, 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 muito animada, muito feliz, entendeu? Eu acho sensacional. Eu falo para todo mundo mesmo.
Meu marido nem aguenta mais eu falar tanto dos óleozinhos, mas eu adoro. Eu adoro. E é o que eu falei ontem, né? E eu achei muito legal, porque acaba acontecendo quando você usa óleo essencial, você começa a se conectar mais com a natureza e você começa a se conectar mais com você. Você começa a se perceber mais. E aí... Não, é verdade. E assim, é que nem assim, nesse meio assim, que quando eu comprei o kit, né, a princípio, então você vai vendo, aí outras coisinhas você sente, você começa a pesquisar, então é um mundo assim, todo novo, né? Então você começa a pesquisar e ir descobrindo as coisas, e aí eu descobri até os Zengest outro dia, que, nossa, eu estava com problema por conta dos alopáticos realmente, de constipação e tudo, né? Nossa, é maravilhoso. Então, assim, resolve tudo. Os olhos resolvem tudo. É muito bom. É muito bom. E até, olha, um presente maravilhoso que você pode dar para uma pessoa que está desanimada na vida é um livro sobre óleos essenciais. E se você puder dar alguns, 1, 2, 3, 4, 5 óleos, a pessoa vai começar a ter uma mudança, né? Então, vai a dica também, porque eu acho que muitas pessoas têm algum caso de alguém próximo da família, algum amigo que precisa de um estímulo. Não, é E o óleo verdade, essencial porque traz isso. a Michelle me recomendou um livro até que eu comprei. Não. Ai, peraí. Pus a Simone no mudo. Desculpa, Simone, coloquei você no mudo. Eu estava falando do livro que você me indicou, que eu comprei, aquele do... Sim. Nossa, e é fantástico, porque você tem tudo. Então você pesquisa, então cada um que você te fala de algum problema, você vai lá, você lê, olha, vamos tentar esse, não sei o quê, entendeu? Principalmente para minha família, né? Minha família é grande, então você indica para um, você indica para outro, eu tô com isso, tô com aquilo, então vamos tentar esse, você fala, porque tá escrito. É muito interessante, é muito interessante. Alguém tem o livro aí para mostrar a capa? O meu tá lá no outro quarto. Monique. A Monique tá lá. Esse mesmo, é. É esse mesmo. Gente, eu amo meus livros. Eu tenho muitos livros de óleos essenciais. Aqui a gente tem muitos livros. Aí também tá tendo vários livros do Brasil também. Mas assim, não é a gente que está falando, né? São estudos, são cientistas, são doutores, né? Como a gente tem lá, quem não assistiu o nosso encontro da semana passada, vai lá no Família dos Óleos Essenciais no canal do YouTube. A gente deu a lista de todos os doutores que estavam, todos, tinha mais do que aquilo, não coube na página. Doutores que estavam lá falando dos óleos da doTERRA. Então, como eles usam, da importância da pureza. E aí é só você fazer direitinho. Como você faz lá o seu alopático? Você não toma lá de 6 em 6 horas, 4 horas? A mesma coisa você vai fazer com óleo essencial. E vai lá e funciona, gente. Não, né? A Simone tá falando, a Janaína, a gente também tem um monte aí de depoimento. Então, uma coisa, amor, que eu queria falar, que a gente comentou ontem, né, Mi, sobre a questão da gente saber qual que é o fundo, por exemplo, dor de cabeça, que é uma coisa comum. A dor de cabeça, antigamente eu tomava uma dipirona, seja lá o que for, a doença, a dor de cabeça do que era, dá uma dipirona, tá tudo certo, melhora. Só que não, às vezes eu tava com dor de cabeça porque eu tinha comido alguma coisa que não me fez bem, às vezes era porque era a parte emocional, porque eu tava estressada, às vezes era por causa da parte hormonal, que seja, mas eu sempre tomava a dipirona, ou seja, eu tratava o sintoma, a dor de cabeça, mas eu não sabia qual que era, eu não me preocupava em saber qual que era a raiz do problema, a causa. E agora, com os olhos, a gente vai aprendendo a se conhecer mesmo, que é isso que a Simone estava falando, a gente vai se entendendo, falar, peraí, eu tô com uma dor de cabeça, só que essa foi diferente daquela da semana passada. Semana passada eu tava porque eu fiquei estressada com alguma situação, eu tomei um lavanda com, sei lá, com hortelã. Agora é hormonal, então eu vou tomar um alecrim com olíbano, sei lá, X, que seja. Mas a gente toma para aquela dor de cabeça específica, não para uma dor de cabeça qualquer. Então, é isso que é muito incrível com os olhos. A gente consegue saber o que está acontecendo com a gente. A gente para e pensa, é por isso, então eu vou tomar isso. É muito incrível isso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tem uma dermatite atópica. O Boi de Truman sempre falou, olha, gente, o problema de pele
Está relacionado com as emoções e com o sistema digestivo. Então, o sistema digestivo é o nosso segundo cérebro. Todos os médicos, a gente sempre fala, alimentação saudável, fundamental, movimento é vida, você precisa se exercitar, e os óleos essenciais, aí você tá bem. Então, a gente sempre fala isso, o que a Flor falou, as causas, vamos analisar as causas. Para quem não conhece ainda os óleos que está aqui, procura o consultor que te convidou para estar aqui, para você estar conhecendo mais. A gente tem material exclusivo, que é do nosso mentor, do Boyd Truman, que a gente tem todo o suporte, a gente está aprendendo sempre, o nosso trabalho aqui, o cadastro, quando a pessoa abre a conta dela, é simples fazer isso. O principal é dar o suporte e orientar a pessoa como usar os óleos. Aí, você não está usando um óleo X muito? Peraí, vamos conversar que eu vou te ensinar, vou te explicar como você pode usar isso. Com várias coisas na sua casa. E aí você vai substituir tudo pelos óleos essenciais. Olha que maravilha, limpar a casa praticando aromaterapia, que você está inalando ali os óleos. Muito melhor, né? Então, a gente é uma alergia. Será que não é melhor você ver o que você está passando na sua casa, no seu chão, que está dando alergia nos seus filhos? O produto que você está lavando a roupa, que está te dando alergia atópica, né? Então, assim, tudo isso faz a diferença. Então, é isso também que eu queria complementar aqui, né? Uma coisa que eu quero falar também, assim, a gente falou de questões emocionais, né? Que elas desencadeiam problemas de pele, vários outros problemas. Eu acho assim, os problemas, nós somos seres humanos, todo mundo tem problema, os problemas não vão acabar, sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, só que a gente tem que olhar e levar esses problemas de uma forma mais leve. E o óleo essencial, ele também te ajuda muito nessa parte, sabe? Esse equilíbrio emocional em relação às coisas do dia a dia. Então, assim, ele te ajuda a digerir um problema melhor, ele te ajuda a não transformar um problema num super drama. Então, assim, é aquela questão de se olhar o que está acontecendo ao redor, ser forte, tocar para frente. Eu acho que também isso é uma coisa que a gente vai sempre estar seguindo pelo nosso coração, mas esse suporte emocional, né, essa questão do sistema límbico, sistema da emoção, é muito relacionado, né, com a questão dos cheiros e da ingestão também, do uso tópico, enfim, é uma combinação de várias coisas que podem dar suporte nessa área. Isso aí. Alguém tem mais alguma coisa para falar, algum depoimento? 10 horas agora, gente. Deixa eu só falar um negócio que para quem também é novo, para quem não é, talvez já me escutou falando isso, mas muitas vezes as pessoas começam a usar o óleo essencial, né, que são substâncias 100% puras, né, os da doTERRA. Então, assim, tudo orgânico, tudo limpo, começa a usar o óleo essencial. E muitas vezes pessoas que já usam muito medicamento ou pessoas mais idosas, elas podem começar, em vez de se sentir bem no começo, elas podem se sentir mal. Elas podem ter alguma reação, tipo uma dor de cabeça forte. Algumas pessoas não dormem bem nas primeiras noites. Algumas pessoas podem ter reação na pele, muito no banheiro, ter uma diarreia. Se isso acontecer com alguém, né, enfim, é porque tá funcionando, tá? Os óleos essenciais, eles agem dessa maneira. Então, você pode dar uma recuada e depois continuar. Então, assim, o uso contínuo é extremamente importante. Então, assim, você não precisa usar óleo essencial de uma vez no dia, tipo, tomar 50 gotas de uma vez. Não, não é isso. Você vai tomar várias vezes por dia. Então, 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas à tarde, 2 gotinhas no fim da noite, de repente mais 2 gotinhas antes de dormir. Você faz várias vezes o uso contínuo. Ou você faz uma cápsula de manhã, uma noite. Então, assim, a aplicação, o inalar, tudo que a gente falou aqui, uso contínuo. Isso é uma questão chave, né, para o uso dos óleos essenciais.
E assim, muitas vezes as pessoas também não têm esse choque que eu falei. Elas começam devagarinho e vão indo e se adaptam e dá tudo certo. Mas se acontecer isso, não assustem, tá? É porque tá funcionando. Eu acho, Michele, uma coisa importante também, por exemplo, que nem alopatia, o que eu fiz não parar, eu fui desmamando os outros remédios no momento que eu vi que dava para ir parando, né? Porque o importante é isso, porque às vezes a pessoa quer pegar o remédio alopático, trocar e já passar para o óleo, aí é muito difícil, porque o organismo não está acostumado e necessita ainda daquela química, né? Então, eu acho que é importante, assim, ir desmamando os outros remédios bem devagar, entendeu? Para só ficar com os olhos, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Exato. Que nem o seu caso, você começou em julho. Meu, a gente nem entrou em outubro, foi super rápido, mas dependendo do caso, às vezes a eu pessoa... estou impressionada como foi rápido, realmente, porque eu achava até que ia demorar um pouco mais para fazer esse desmame dos outros remédios, né? Mas pelo que eu estou vendo, graças a Deus, o meu organismo, ele gostou mais dos olhos. Eles sempre gostam mais dos olhos, né? Mas assim, é que tem casos que assim, às vezes é 1 ano o desmame. Então, assim, sinta o seu corpo, tenha um acompanhamento médico, siga seu coração, siga suas intuições e acredite, dê uma chance para essa mudança, né? Para quem busca isso, eu acho assim, tem várias pessoas que estão super bem hoje com isso e é só dar uma chance, né? A gente falou no encontro passado, você pode mudar o seu histórico, então só depende de você isso. Então, no caso de uma doença mais que você está tendo com o médico, segue acompanhando com o médico. Né? Não é uma gripe, não é um resfriado, não é uma rinite, né? Mas se você tem uma depressão, uma fibromialgia, como tá, você vai acompanhando, vai desmamando com o acompanhamento dele e vai tudo dar certo. Você tá ali só com o natural. Aí quando a gente só tá com o natural, com os óleos essenciais, nossa, por exemplo, se eu vou lá comer uma batata frita, que não é uma coisa que, nossa, não como nunca, já faz mal. Então, que a gente está tão acostumado com o natural, que aí isso daí não cai bem. Então, daí você tem mais exposição, seu humor fica melhor, enfim, melhora tudo. A parte hormonal também, para mim, Gente, eu percebi assim também que olha a carga de medicações que eu tomava, olha tudo que eu tomava e tomava, e depois, assim, de tarde, eu sempre tinha crises nos mesmos horários, tal. Depois, se alguém se interessar para saber o que é ao certo essa doença, mas assim, é uma doença no hipotálamo, que eu tinha dores de cabeça horríveis nos mesmos horários todos os dias. Então, assim, era complicado, eu passava por preconceitos, humilhações no hospital e tudo mais. Mas, enfim, eu tomava toda essa medicação e chegava de tarde, eu queria estar acordada, eu queria viver, eu queria fazer as coisas, porque no outro dia eu sabia que ia ser do mesmo jeito. E assim, eu tomava essas medicações e o pessoal ficava passado de falar como que ela toma tudo isso e ela consegue se levantar depois, tal. Era a minha força, a minha vontade de viver. De querer aproveitar as coisas e querer fazer as coisas. Todo esse tempo sem medicação, esses dias atrás, eu achei que estava com um pouco de febre, no desespero, tal, eu tomei uma dipirona, eu passei mal com a dipirona. Para quem tomava morfina, passar mal com uma dipirona, eu sinto isso como uma evolução tão grande, mas tão grande, porque o tanto que eu aguentava e hoje não aguento mais nada, e eu espero que cada vez eu aguente menos, assim. Eu acho até que o nosso organismo começa vamos supor, eu tomava medicações num tempo que nem adiantava mais. Medicações que eu tomava para a cabeça, que acabava com o estômago, que acabava com o intestino, que acabava com tudo. Então, assim, me tornar hoje uma pessoa sensível a qualquer tipo de medicamento é um orgulho para mim, por tudo que eu já passei, sabe? Então, é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo e eu tô cada vez mais apaixonada pelos olhos. E falei ontem para Michele e para Flavinha que eu acho agora que a paz no mundo depende de olhos. Posso resolver tudo com olhos, dá para resolver tudo com os olhos. Qualquer coisa nesse mundo pode ser resolvida com olhos. Então é isso, gente. Gente, a Jana
curiosa. Não dá para ver a Jana aqui, mas ela é muito bonita. Ela tem menos de 30 anos, Jana? Esqueci sua idade. Nem lembro. Ela é nova pra caramba. Nem sei mais quantos anos a gente tudo tem. 34. Então, mas parece que tem 20 e pouco, vai. Então, vamos lá. Mas é super bonita, saudável. Então, você imagina o quanto ela já passou os bocados dela e, graças a Deus, tá tudo bem aí, né, gente? E é isso. Acho que alguém tem mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? A Michelle, a Flávia? Eu acho que foi incrível, como sempre. Foi muito legal. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Quem tiver dúvida, essa reunião está sendo gravada. Logo mais a Monique vai liberar também lá no YouTube da família. Tem também um PDF nosso que a gente, né, passa aí também se precisar, ou dessa apresentação que eu fiz. Para quem entrou atrasado, tiveram algumas pessoas que entraram atrasados aí, pegou pela metade, a gente também disponibiliza, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada, muitíssimo obrigada para todo mundo. Muito obrigada, gente, por compartilhar tudo isso. Incrível. Nos vemos semana que vem. É isso aí. A gente envia o link para vocês aí, nossos clientes, as pessoas que estão com a gente, os novos também, que a gente tá mantendo contato, tá bom? E aí você vai saber o dia e o horário. Obrigada, gente, todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau. Valeu. Tchau.